aqui hoje falando com Nossa Cidade, última vez esse ano, né? E a próxima em 2022. Última entrevista do ano de 2021, para fechar com chave de ouro, Luma. Luma que tem 26 anos de idade, casada, cidade onde nasceu Salvador, né? Só fiz nascer, vim logo no dia seguinte e voltei para aqui. É isso aí, tem o grau de instrução de Luma, é nível superior completo, né? Em administração. Isso. E coligação Avante, nossa vereadora eleita ontem como a vereadora que teve o melhor mandato em 2021. Primeiro e segundo semestre, é o primeiro mandato da vereadora Luma Menezes. Alguns dos projetos aqui que a nossa produtora Isa colocou aqui, muito importante, projetos aprovados, né? Conselho Municipal de Juventude, emendas coletivamente propomos emendas, né? Propostas de alteração ao orçamento previsto para 2022, entre elas mais recurso para a central de abastecimento, para o CAPES 3, para o transporte fora do domicílio, desenvolvimento econômico, mas destaco aqui duas políticas públicas inéditas em nossa, que é o combate à pobreza menstrual. Foi o grande destaque durante o ano também para a Luma, e o programa de castração. Fruto de muita luta e mobilização, o combate à pobreza menstrual e o programa de castração. Audiência pública também para tratar da lei orçamentária anual para 2022, né? Com estimação de receita, destinação prevista desses recursos, a importância da destinação feita de forma responsável. Fez parte da pesquisa realizada pelo @Instituto Update sobre juventudes em espaços de poder no país, protagonismo jovem, pessoas com deficiência, pobreza menstrual, participação de doação de absorvente, proteção aos animais. Aqui é só um resumo do balanço, né? Luma Menezes, que fez prestação de contas, inclusive, do balanço do ano inteiro. É com você, Luma. Muito bacana escutar tudo isso e ver também que a rádio está antenada também no Twitter, né? Acho que o Twitter é uma rede social ainda pouco difundida aqui em Alagoinhas, mas que muita gente, assim, muitos jovens principalmente ainda utilizam, e boa parte dessas coisas eu coloquei por lá, né? As pessoas puderam acompanhar e que bom que a rádio também teve acesso a tudo isso. A gente encerra o ano de 2021, pensando do ponto de vista de trabalho legislativo, satisfeita, né? Lógico, a gente gostaria de ter feito muito mais, o momento de pandemia acabou atrapalhando muita coisa, a gente teve momentos em que a Câmara esteve fechada, né? Que nós não pudemos realizar diversas ações na rua, mas ainda no meio para o final do ano a gente conseguiu fazer muitas entregas bacanas, algumas você falou, como a própria questão do Conselho Municipal de Juventudes, e foi uma entrega assim, que na verdade já é uma coisa antiga, né? Que a juventude de gerações anteriores à minha já vem lutando por isso na nossa cidade. Conseguimos entregar isso no último dia de sessão, né, que teve no dia 16 de dezembro. Teve a própria questão da pobreza menstrual, que eu acho que nacionalmente isso tem sido bem discutido, bem difundido também. E aí a gente vê isso já constando no orçamento, já constando através de lei municipal que a gente conseguiu aprovar na Câmara, né? E ver que também tem tido essa devolutiva positiva por parte da prefeitura. Então é uma questão de conscientização e que não é apenas distribuição de absorventes, né? A gente tratar sobre evasão escolar, a gente tratar sobre saúde da mulher e encarar isso como uma coisa que faz parte da nossa realidade, uma coisa que pertence a gente, né? E é valorizar as mulheres, dar dignidade a elas do ponto de vista de política pública. As entregas relacionadas aos direitos dos animais, eu não posso deixar de falar disso, a gente conseguiu fazer isso de uma maneira coletiva, com a participação de outros colegas vereadores. Então a gente teve a Comissão de Cuidado e Bem-Estar na Câmara Municipal, que permanece ativa, né, por mais 3 meses no próximo ano. E aí teve a presença e luta também nessa batalha do próprio vereador Luciano Almeida, que já protagoniza também essa pauta desde a legislatura anterior à minha, né? O vereador Juraci, o vereador Anderson Vaqueiro, o vereador Ed da Saúde também fazem parte dessa comissão, e eles estiveram unidos também nessa luta para que a gente pudesse avançar nesse programa de castração. Inclusive esse programa que está em andamento, a licitação agora na prefeitura, ele vai acontecer justamente por emendas parlamentares e em sua grande maioria destinada por esta comissão parlamentar. Então, se hoje isso é uma realidade na nossa cidade, se a gente vai lutar contra maus tratos, né? Porque quando a gente tem uma superpopulação de animais, a gente tem aí mais animais em situação de maus tratos, mais animais passando
situação de rua, né, vivendo em situação de rua. Então a gente vai começar a prevenir esse tipo de atitude. Se isso está acontecendo hoje é por causa de um coletivo, né, que lutou, que está se mobilizando com relação a isso. E tem diversas outras questões também que a gente pode estar falando. Tem a própria Procuradoria da Mulher, né, que a gente conseguiu fazer um lançamento agora em setembro, né, no dia 15 de setembro. Nesse primeiro momento, a gente foi fortalecendo esse contato com a rede de proteção e apoio às mulheres na cidade. E aí tem também o trabalho muito bom das minhas colegas vereadoras, Jussi Cardoso, Gealdice, Raimunda Florencio, que fazem parte também da Procuradoria. E a gente tem grandes projetos e planejamentos para o ano de 2022 para atuar ainda mais direcionamento, com mais direcionamento, né, e ampliar ainda essa atuação da Procuradoria. São diversas questões. Juventudes, não posso deixar de falar sobre isso, vim inclusive com a camisa de juventude. Tá vestida. Além do conselho, a gente fez diversas ações. Tem as feiras de juventudes, né, que a gente deu aí a oportunidade, né, em parceria com a própria Câmara, com o presidente Cleto, né, dos jovens do município mostrarem que produzem, né, que empreendem e que têm encontrado através disso uma fonte de renda para ajudar a sua casa, ajudar a sua mãe, ajudar seu pai e se emancipar também, né, encontrar através disso o seu desenvolvimento econômico e que isso é importante. Então conseguimos fazer várias ações voltadas para a juventude e com certeza esperamos fazer muito mais coisas em 2022 com todo o aprendizado, né, e vivência de 2021. Luma, alguns vereadores prestaram conta dos seus trabalhos, outros ficaram obsoletos. A produtividade, eu venho acompanhando todas as sessões, audiências públicas de perto, ali pessoalmente, tete a tete, olho no olho, e a produtividade das mulheres em si muito elevada. Agora, criar projeto de leis, que nem todo vereador que é eleito, André Luiz, ele sabe criar um projeto de leis e sequer muitos sabem a diferença de uma emenda parlamentar, o que é uma emenda impositiva, ou seja, chegam de paraquedas e eleitos pelo povo, claro, mas com a bagagem deficiente a nível do direito da administração pública. Você tem formação em administração, não é isso? Isso. E vou iniciar no próximo ano a gestão pós em gestão pública pela UFES. É a Universidade Federal da Bahia. Universidade Estadual da Bahia, a pós-graduação, mas a administração é pela Federal. Pela Federal Administração. Então, tem uma bagagem de estudo, tem uma bagagem de formação acadêmica, de formação para ser candidata a vereador, o curso para ser vereadora, ou seja, você conseguiu aprovar nesse ano quantos projetos de lei, indicações, requerimentos, de muitas mulheres ali eu vi, poucos homens conseguiram criar projetos e aprovar, foi um desafio. E numa das últimas sessões eu percebi que foi 12 projetos aprovados pela vereadora Luma Menezes. Isso foi histórico. Na Câmara Municipal, em todos esses anos, ninguém conseguiu aprovar uma quantidade de projetos num dia só. Luma, quantos projetos de leis você conseguiu aprovar, criar e fazer com que fosse aprovado? Eu queria fazer só um comentário com relação a isso, que eu acho que é muito importante, né? E aí, até reforçar que às vezes não é só o número, né? A gente conseguiu aprovar, criar e aprovar nesse ano de 2021 mais de 20 projetos de leis. Importantes. Né? Importantes para a nossa cidade, importantes para o mandato e que são, e que pensam, né, de uma forma estratégica, assim, em pontos de políticas públicas que ainda não existiam ou que já existiam, mas que precisavam de uma atenção, de uma diferença ali acontecendo. Mas mais importante do que o próprio número também é a qualidade, né? Então, todo projeto de lei que a gente se debruçou de estudar, de procurar entender como é na nossa cidade para trazer de fato, de acordo com a nossa realidade, teve toda essa atenção. Né? Então, muitas vezes não é só o projeto de lei em si, não é só o número, da necessidade da também, cidade, exatamente, das demandas da população, necessidade da realidade do município. E aí, Naila, falando sobre até a própria questão de capacitação, né, de instrução, uma coisa bem bacana que a gente vai ter na Câmara a partir do próximo ano, com fé em Deus, que foi inclusive pauta da lei orçamentária que a gente conseguiu incluir,
é com relação à escola do Legislativo. E aí eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, né, que teve também uma grande parceria e apoio da própria presidência da Câmara, o vereador Cleto, para que isso pudesse acontecer e ser realidade para o próximo ano. A escola do Legislativo é uma iniciativa que visa ajudar, né, e apoiar tanto os parlamentares, quanto sua assessoria, quanto o administrativo da Câmara Municipal em questões de custos, né? Então, o que é que a gente precisa melhorar? Porque ninguém sabe tudo, né? Eu também não entrei sabendo muita coisa. Para serem capacitados. Exatamente. Durante o ano eu fui aprendendo muita coisa, como todos os meus colegas, que eu acredito que também foi assim, né? Principalmente aqueles que são de primeiro mandato. A gente foi aprendendo muita coisa ali ao longo do tempo. E aí, qual é o objetivo? A gente tem uma instituição, né, ali que preze por isso, por capacitar o legislativo, para tornar o legislativo cada vez mais comprometido e capacitado, para que tudo que vier de proposição, de requerimento, de indicação, projeto de lei, seja de fato de acordo com o que a lei exige e com conteúdo e capacitado, né? E de fato com estrutura técnica, né? Então, porque aí muitas vezes isso é faltoso. Então, o objetivo da escola do legislativo é justamente esse. Além do legislativo, a escola visa também atender a população. Então, ela também tem um público-alvo, a população, fazer cursos, porque muitas vezes as pessoas não sabem, o que o legislativo faz, né? O que faz uma Câmara Municipal, o que faz os vereadores e as vereadoras. Então, o objetivo da escola também é oferecer cursos voltados para a população, para que haja também essa aproximação. O exercício da cidadania. Exatamente, para entendimento do que é política, o que é a ciência política de fato, né? Ciências sociais, que é uma coisa que a gente precisa de fato, que seja um conhecimento que seja disseminado para as pessoas e que seja cada vez mais acessível. Isso não pode ficar acessível apenas para quem vai fazer um curso superior ou para quem busca estudar sobre essa área. Não, tem que ser acessível para todo mundo, porque isso também nos permite entender sobre nossos direitos, sobre nossos deveres e como cobrar e a quem cobrar determinadas coisas. Então, acho que é uma iniciativa muito boa e que vem fortalecer a atuação da Câmara Municipal para o próximo ano e também trazer um entendimento maior sobre a atuação de cada parlamentar durante esse ano. É isso aí. André Luiz, tem alguma pergunta para a vereadora Luma Menezes? Não, eu quero parabenizar a Luma, né, por esse ano de 2021. Surpreendeu muita gente, viu, Luma? Muita gente achava, né, nós que acompanhamos aqui as apurações e tal, e quando estava ao lado de Patrícia, né, fazendo a cobertura aqui na 95, e quando o Joanil trouxe de forma oficial o nome de Luma, a gente viu muita manifestação na rede social, no próprio rádio, no programa da manhã, nesse programa aqui meio-dia, as pessoas falando, Luma foi eleita porque o pai dela era vereador e tal, tinha uma influência do vereador Osés. Só que na prática, Naila, Luma demonstrou, né, que ela tem caráter, a Luma tinha um projeto, né? E esse projeto, essa ideia, essa marca de Luma foi impressa e nós passamos a conhecer, né, o trabalho eficiente que a Luma vem desenvolvendo ao lado de outros vereadores também, mas estamos falando especificamente de Luma. Então, Luma, você surpreendeu muita gente, até nós da imprensa. Era uma candidatura improvável. Isso. E diante de tantos gladiadores, ou seja, aqueles que já tinham um certo mandato. Outra coisa, Naila, a gente vê como é que mais ou menos funciona a eleição em Alagoinhas. Nós sabemos como funciona. A Luma, apesar de ser jovem, sabe como é que funciona. É uma briga de gladiadores mesmo, você tem razão. E a Luma conseguiu vencer, mas o importante não é só vencer, né? No dia da eleição, qualquer um pode vencer, né? O eleitor pode voltar, mas você tem uma sequência de trabalho, né? E a Luma vem demonstrando isso na prática. Então nós queremos, Luma, te parabenizar. Não foi à toa, né, que o nosso ouvinte escolheu a Luma como a vereadora de destaque desse ano 2021. E não só desse, mas da outra pesquisa também, eu soube que Luma também vem ganhando tudo aí. Tá, né? Ganhando tudo. E também é aquele velho ditado, André, quem não tem competência não se estabelece. De forma nenhuma. Deus abre a porta, né? Sim. Mas você lhe diz, eu lhe dou a vara, o peixe você vai buscar. Tem que saber pescar. Tem que saber pescar. E o importante é essa desmistificação do pai, né? O pai teve um mandato, passou o bastão para a filha,
A filha foi eleita, mas quero mandar um abraço ao ex-vereador Oséias Menezes, a sua esposa Ana e as suas 2 irmãs, que você vai dizer o nome das 2 pequenas aí, sintonizadas no nosso programa, mas ela aprovou a capacidade e a qualificação técnica através do trabalho dela. Hoje ela não é filha do Oséias. Não, ela é Luma Menezes. Ela é Luma Menezes. Exatamente. Luma. Eu queria fazer um comentário muito interessante sobre isso. E inicialmente até eu senti um pouco de dificuldade nesse sentido. O que é normal, né? O que é normal, eu entendo que é normal, mas eu aprendi, eu quero falar muito sobre isso durante esse ano, referido ao ano 2021, aprendi muita coisa e uma delas foi isso. Eu sou muito grata ao que meu pai representa para a cidade. Eu tenho certeza, né, e eu pude perceber o quanto o trabalho dele também me ajudou nesse sentido, porque, digamos, se fosse um vereador que deixasse um legado ruim para a cidade, isso me afetaria diretamente também na legislatura e também durante a campanha. Então foi um vereador que deixou um grande legado, que saiu pela porta da frente de uma maneira assim incrível, que ele tem ainda, né, uma grande projeção, ele tem um grande carinho por todo lugar que eu passo. As pessoas me perguntam por meu pai, mandam um abraço para ele, falam o quanto ele foi um vereador excelente durante a legislatura anterior. Então eu sei o quanto isso também reforçou ainda mais essa candidatura que veio comigo. E também eu senti muito a vontade da população por uma mudança, né? Então a gente tinha um projeto, a gente apresentou esse projeto para as pessoas, levou esperança para as pessoas e as pessoas acreditaram nisso também. Então várias questões com certeza contribuíram para isso e uma delas também foi isso. Então agradeço a população mais uma vez, um ano depois. Mais uma vez estou aqui agradecendo, mas o melhor de tudo é poder entregar todo esse trabalho, né, e mostrar para as pessoas que realmente vale ter esperança, que vale a pena acreditar sim na política, que vale a pena acreditar na juventude na política, que muita gente acha que pode ser imaturo, pode não estar preparado o suficiente, pode não ter competência suficiente. Eu passei muito por isso durante esse ano de 2021, de não acreditarem no potencial que poderia haver em mim, justamente por ser jovem, e a gente mostra o contrário. A juventude pode ocupar espaços, pode estar onde ela quiser e tem competência para isso. E a gente pode provar isso por A mais B. E aí eu quero mandar um abraço especial sim para meu pai. Hoje para mim é uma honra poder dar continuidade a um legado, né, a um trabalho que a família Menezes começou a partir dele. E aí a família Menezes é a nossa Menezes, né? Especificamente falar sobre isso. E para não perder o hábito... Naila, rapidinho, nem mesmo a base que Luma estava, né, no caso aí, não só no partido, mas a base do governo Joaquim Neto, que no início vocês faziam parte, sim, não acreditaram em Luma. Não. Na prática, isso não acreditaram. Pela própria forma como aconteceu a minha saída, né? E aí, mas eu também não tenho problema com isso. Outra vez eu ouvi de uma outra emissora, outra rádio, dizendo que eu tinha saído da base e que por isso que agora eu estava criticando, me posicionando contra. Aí eu falei, não, eles me tiraram da base, né? Eles me expulsaram da base porque eu simplesmente, desde o início, eu sempre pontuei o que eu achava que era errado. E eu não ia me silenciar. A questão é que a gestão não soube compreender que era melhor o lado dele uma pessoa que sinalizasse o que é errado para que as coisas pudessem ir certo. Eles preferiam alguém do lado dele que dissesse sempre amém e que estava tudo certo. Então, para ser base desse jeito, eu prefiro não ser. E eu continuo com o mesmo posicionamento que eu tive lá atrás, no início de tudo, e pretendo continuar da mesma maneira. Paciência, eles não compreenderam o real sentido que deve ter um vereador, né? Naila, vamos André, para a enquete? Vamos para a enquete para concluirmos com a vereadora. Vamos concluir. Vamos concluir com Luma. Para concluir, vereadora, uma palavra que lhe define nesse ano de 2021. Essa é boa, viu? Um minuto. Peguei. Um minuto para você responder. Uma palavra que me define é abençoada, né? Eu acho que a gente está passando por um momento muito difícil esse final do ano. Muitas pessoas em situação de desabrigadas mesmo, né? Passando por toda a situação aqui no sul da Bahia, não tão distante da gente também. Quando as chuvas afetam nossa cidade, a gente vê o que a nossa gente também passa, né? Então eu quero deixar aqui, reforçar o que já foi dito pelos bombeiros, que as pessoas continuem ajudando, continuem apoiando. Existem vários canais de ajuda, como a própria igreja, né? A primeira igreja batista também está recebendo todas as doações, eu também estou doando, que a gente possa ter nesse final de ano esse sentimento, né? De empatia, de apoio ao próximo, e que para 2022 a gente permaneça com esse sentimento. Esse é o meu recado. E uma palavra que você deixa, ou uma mensagem, melhor dizendo, que você possa deixar
para o executivo e para o legislativo, uma para cada um. Para o executivo, eu deixo a mensagem de que espero que, de fato, no ano de 2022, não só no ano de 2022, né, mas nos próximos anos que ainda vem pela frente, os próximos 3 anos, que de fato a necessidade da população, a necessidade da nossa cidade venha a ser priorizada, independentemente de interesses políticos e interesses pessoais, porque é muito triste ver uma situação que a Alagoinhas tem vivido, né, de iluminação pública, como diversas vezes a rádio fala aqui sobre isso, de própria questão de insegurança, né, de infraestrutura, o mínimo que a cidade precisa não está sendo visto. Por que não está sendo visto? Né? E ao mesmo tempo que se emplaca, enfim, uma campanha em nome de outras pessoas para que, infelizmente, não vê de fato o que é necessário na nossa cidade. Então eu peço que o executivo priorize a cidade, priorize as pessoas e que a gente venha resolver os problemas da nossa população. E para o legislativo, a mensagem que eu deixo é de realmente aprendizado, né, que para o próximo ano a gente venha priorizar também a nossa independência, né, que é muito necessário que a gente tenha um legislativo independente para que a gente possa trabalhar da maneira que o legislativo deve trabalhar, com muita fiscalização, né, com muito requerimento, sim, e que a gente cumpra o nosso papel de legisladores no município e que dessa forma eu tenho certeza que quem sai ganhando é a população e a Alagoinhas. É isso aí, finalizamos aqui com a vereadora Luma Menezes. Obrigado, Luma, pela sua presença.